Fala pessoal, tudo bem por aí? Bom, nós estamos vivendo os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas de Paris no ano de 2024, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a história das Olimpíadas e o que tem a ver com o Clube de Regatas Vasco da Gama e por que o Vasco é pioneiro e gigantesco também quando o assunto é Olimpíadas. Então fica aí nesse vídeo, aproveita, dá like, curte e se inscreva aí no nosso canal. Primeiro se torna claro a necessidade de debater sobre a importância dos Jogos Olímpicos, porque tem um lastro histórico tão grande. Uma vez que aqui no Brasil, a maior parte das pessoas costuma dar mais valor à Copa do Mundo, o Brasil como país do futebol. Mas a verdade é que as Olimpíadas carregam um fardo muito grande, um peso histórico muito grande, porque eram uma das competições, os Jogos Olimpianos, eram uma das competições que se jogavam, se disputavam na Grécia Antiga, como um elemento cultural muito importante. Não era pouca coisa não, tá? Vários atletas iam disputar e tinham períodos de paz na Antiguidade Clássica, tá? Onde as disputas paravam e ali era usado do esporte para mostrar virilidade, honra e vários elementos desses foram apropriados a partir do século XIX, O idealizador dessa virada do século XIX para o século XX e dos Jogos Olímpicos da modernidade foi justamente o francês Barão de Coubertin, Na realidade, ele teve a ideia de se apropriar dos Jogos, tirando o elemento religioso da época, que estava ligado à mitologia grega, mas trazendo toda essa coisa do espírito olímpico, um movimento diplomático e de união de vários países. E é aí que a gente chega na reprodução de 4 em 4 anos, desses Jogos Olímpicos que nós estamos tão acostumados. Tudo isso tudo rolava em paralelo, no final do século XIX, mais precisamente no ano de 1898, iniciava o Clube de Regatas Vasco da Gama, uma ideia lusa-brasileiro, que misturava então portugueses que aqui estavam no Brasil com brasileiros. Então o Vasco não é um clube do colonizador português, muito embora tenha essa história atrelada à herança e à cultura portuguesa, mas também é um clube cuja participação desde sua fundação tem sangue brasileiro, por assim dizer. E foi um clube voltado para essa união Brasil-Portugal. Os portugueses que fundaram o Vasco não eram os colonizadores, mas portugueses do comércio, portugueses de origem muito mais humilde, trabalhadora, e que estava aqui buscando uma idealização de um clube no Vasco da Gama que pudesse representar a vanguarda portuguesa, o tempo áureo português. E o Vasco seria esse clube pensado para que em tudo que disputasse, todos os esportes, pudesse ser campeão, desbancar os grandes clubes da época. E logo a gente começou no remo. O Vasco já foi bicampeão do remo, muito antes do seu rival, o Flamengo, inclusive. O Vasco já emprestou embarcações para o Flamengo poder competir. Então o Vasco já era campeão no remo, e somente em 1915 que o Vasco, na metade da década de 10, é que o Vasco vai para o futebol. E começa devagarinho, subindo ali da Série C, da Série B, a história dos nossos camisas negras, a história da luta racial contra a discriminação, e o Vasco começa a ser esse clube gigantesco também no futebol. Mas isso é tese do Valmer Pérez Santana, historiador do clube, um grande camarada que eu fiz pesquisa com ele, e isso é muito importante para a gente entender esse conceito. O Vasco não era inicialmente um clube de futebol, inclusive alguns rivais se animam em querer zoar com isso, mas não tem nada de zoação. O Vasco é um clube cuja proposta em fundação e ata de fundação é pensado, é idealizado para ser campeão. Portugueses e brasileiros que vão ali e mostram união de suas culturas e é campeão. E isso vai ser importante para a virada de chave que o Vasco vai ter, principalmente nos anos 2000, que é a entrada do Vasco da Gama com todo o projeto olímpico que nós vamos falar agora. No final ali da década de 1990, em 1999 para 2000, a gente teria as Olimpíadas de Sydney em 2000. Em 1999, o Vasco da Gama simplesmente investiu mais de 17,8 milhões nos chamados esportes amadores, 3 vezes mais que o governo federal naquela época. O Vasco, inclusive, teve
né, uma série de competidores no Pan-Americano de 1999. Né? O Vasco tinha 160 dos 436 atletas que integraram a delegação brasileira. Naquele mesmo ano, inclusive, Fernando Henrique Cardoso foi cobrado, né? O governo federal foi cobrado porque investiu, em média, 23 milhões voltados para os atletas olímpicos, enquanto o Vasco da Gama, né, investiu 30 milhões. Então o Vasco da Gama acabou investindo mais do que o governo federal, voltado para um projeto olímpico, voltado para as Olimpíadas de Sydney, né? E o principal responsável por isso foi um cara que é nome grande no Vasco da Gama, que é Eurico Miranda. Eurico Miranda, então, não era presidente do Vasco na época. Eurico Miranda tentava alavancar a sua candidatura. E ele, como vice-presidente de futebol, se aproveitando também de uma época em que o Vasco tinha o patrocínio do Bank of America, né? Primeiro Nations America, depois mudou de nome Bank of America, uma das primeiras parcerias em grande escala que o Vasco teve com um fundo externo que botava dinheiro aqui, capital no Vasco. O Bank of America botava o dinheiro numa conta do Vasco para que o Vasco pudesse fazer os investimentos, só que quem geria esses fundos era o Vasco Associativo, vamos dizer assim, e o Eurico Miranda acabou tomando a frente e resgatando essa memória, lembra que eu falei, da fundação do Vasco. Ele usava de sua influência, né, da sua oratória e de se dizer um grande conhecedor da história do Vasco da Gama. O Eurico era um cara que ia bem na identidade vascaína. E ele bebia muito nessa fonte. E ele defendia que o Vasco deveria ser um clube pioneiro e vencedor em todos os outros esportes. Promover campeões. O Vasco, aonde entra o seu nome, precisa ser campeão. E o Vasco acabou investindo muito. O Eurico acabou colocando muito do dinheiro da Bank of America no projeto olímpico. E aí tem duas versões para a gente analisar aqui. A primeira, Eurico utilizou disso, sim, para promover também a sua imagem, também alavancar a sua candidatura. Isso gerou muitos ruídos com o banco americano, que inclusive desgastou completamente a relação durou muito pouco, foi firmada em 1998 e acabou em 2001. O banco simplesmente não aguentava mais Eurico Miranda e a sua forma de gerir os cofres do clube, inclusive se separar em CPI para analisar aonde estava parte desse dinheiro, porque, enfim, o banco depositava, aí tem uma questão de contas, Eurico chegou a ser investigado. Então, assim, gerou ruídos, tá? Essa relação do Eurico e os investimentos dele nos esportes olímpicos, e também gerou ruído do Eurico com atletas olímpicos, e hoje a maior parte das dívidas trabalhistas do Vasco são com atletas olímpicos que não foram pagos desde essa época. Em contrapartida, de fato, Eurico consegue a sua eleição, vencer a eleição como presidente do Vasco, e o Vasco também sai muito forte como campeão em Sydney, campeão em Atenas, campeão, e é o clube campeão olímpico que mais venceu. Você pode juntar aí as medalhas recentes de atletas que hoje representam o Flamengo, como a belíssima Rebeca Andrade, por sinal, outros tantos. E isso torna-se cada vez mais claro para desmistificar uma coisa que hoje não se fala tanto, né? Não se fala mesmo. Mas na fundação do Vasco, nas primeiras décadas, grandes adversários, rivais que o Vasco da Gama tinha, alegavam que o Vasco era um clube de português. Era um clube que não era um clube genuinamente nacional. E o Vasco, sendo o maior campeão, que cede campeões olímpicos, mostrou o seu comprometimento com a nação brasileira num ano que é muito singular, em momentos que são muito singulares. O Vasco começa a pensar nesse projeto olímpico em 1998, 1999, praticamente no centenário do clube. Então o Vasco mostrando mais uma vez o seu compromisso com a nação brasileira. O Vasco é sim um clube que tem aí, o Vasco pode usar inclusive Real Clube Português, o Vasco tem várias medalhas de honrarias e reconhecimento de Portugal, mas mostra o seu valor cultural e esportista para a nação brasileira, tá? Então que isso sempre fique muito claro. E mesmo nessa última volta do Eurico Miranda ali em 2015, 2016, ele ainda continuou a investir muito e ter muito essa ideia do esporte, né? Por exemplo,
No Rio de 2016, boa parte dos atletas da Paralimpíadas e do time de futebol de 7 do Vasco era do Vasco. Então assim, o Eurico Miranda continuou tendo muito essa vertente do esporte, né, de investir para além do futebol. Infelizmente, isso acabou gerando uma crise financeira para o Vasco. O Eurico tentou se defender disso, dizendo que quando o futebol não dá certo, as outras áreas acabam secando, né? Mas basicamente, hoje a gente vê o basquete do Vasco ressurgindo, tem o patrocínio da Ortega, que isso fique muito claro também, tá? O Vasco muitas vezes ele agia nesse projeto olímpico como um patrocinador. Não era o Vasco, muitas vezes as atletas eram do Vasco, mas o Vasco pagava viagem, pagava uniforme, pagava mantimento, tudo em parceria também com algumas empresas que o Vasco atraía e cooptava, fazia contrato com essas empresas. Como sempre, o Vasco também tem esse pé nessa questão racial. Outro nome relevante para a gente falar aqui de alguns nomes relevantes agora, da natação, Edivaldo Valério foi o primeiro atleta negro brasileiro da natação a disputar Jogos Olímpicos, né? Também tem essa importância, participação do Vasco nessa história de continuar promovendo o sucesso. Eu já falei aqui em alguns vídeos que o Vasco não deve ser pensado como pioneiro, mas o Vasco da Gama, porque vários clubes eram pioneiros no futebol colocando negros antes do Vasco, mas o Vasco da Gama pensa em protagonismo, pensa em colocar esses camaradas lá, colocar pessoas negras não para figurar, mas também atrelado ao DNA do clube que eu falei, serem campeões. Então não é só para participar, é para ser campeão, é para ter participação ativa. Só para terem uma ideia de novo desse projeto olímpico que o Vasco fez. Em 1948, o Vasco teve Alfredo da Mota no basquete. Em Melbourne, 56, o Vasco teve Ademar Ferreira, ouro no atletismo. Em Seul, em 88, os 3 representantes do Vasco são do futebol, medalha de prata, Giovanni o Príncipe, Mazinho e Romário. Em Sydney 2000, é até difícil contar. O Vasco tem muitos, mas para a gente falar aqui, né, Ingrid de Brugin, natação, 3 vezes campeã, Yana Klokova, da natação também, dentre outros tantos atletas. O Vasco colocou aqui bem mais, né, do que 20 competidores, inclusive um deles é muito famoso, é o Robert Scheidt, da vela, prata, é muito medalhista pelo Brasil. E aí já para os anos recentes, Atenas 2004, Londres 2012, Rio de Janeiro e Tóquio. Nós temos Adriana Sheldon no vôlei de praia em Atenas 2004, prata. Rômulo, jogador de futebol do Vasco, participou da Copa do Brasil 2011, foi prata em 2012. Luan Garcia foi ouro em 2016 e o Vasco colocou, os últimos 2 foram Lucão e Ricardo Graça, medalha de ouro em Tóquio, né? Então para você ver que o grande marco do Vasco tem a ver com o projeto olímpico, tem a ver com o investimento que o Banco da América fazia, né, o Bank of America, tem a ver com o Eurico Miranda, e hoje, embora tenha ficado mal solucionado, a gente ainda bebe muito dessa fonte, é importante para a história do Vasco da Gama. É isso, galera, tamo junto, obrigado.